Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, hoje domingão, como é que vocês estão? Deixa eu antes de mais nada saudar aqui o nosso grande Igor Pinheiro, promotor de justiça do Ceará, já está presente aqui, nosso grande mestre em direito eleitoral. Eu já estou ao vivo com a galera do Periscope, vou ficar ao vivo com a galera do Facebook, vamos lá. Agora sim, ao vivo também para a galera do Facebook. Vamos hoje trabalhar um tema interessantíssimo. Um tema que eu tentei trabalhar com vocês num post, mas deu uma repercussão até esperada, mas uma repercussão que merece um vídeo trabalhando tudo aquilo que eu li. Só para vocês entenderem. Eu fiz, aqueles que não acompanharam, eu fiz constar das minhas redes sociais um trecho do meu livro de terrorismo, onde os autores desse livro, os coautores, defendem a inconstitucionalidade do artigo 11 da lei antiterrorismo. O artigo 11 da lei antiterrorismo diz que a competência para o processo e julgamento dos crimes de terrorismo são necessariamente da Justiça Federal. Angélica Gliotti também está aqui acompanhando. Angélica, eu vi que você comentou o meu post lá no Instagram. Ela fez uma carinha assim, sabe quando a pessoa põe aquele emoji com uma carinha tipo, vou ter que pensar melhor no assunto. Foi isso que você quis dizer, né, Angélica? Eu coloquei a minha posição de que os crimes de terrorismo não são necessariamente da Justiça Federal. Podem eventualmente ser da Justiça Estadual. Aí a Angélica chegou e colocou, vou ter que pensar melhor no assunto. Pelo menos foi isso que eu entendi do emoji. Aí, ó, a Angélica falou, pensativa, exatamente. E é isso mesmo, tem que ficar pensativo. Por quê? Porque o tema é novo. O tema é novo. Terrorismo no Brasil é uma coisa ainda que se encontra num campo que merece muito aprofundamento. Eu estou colocando a minha tese sabendo que eu estou sujeito a críticas e não tenho qualquer problema com críticas, hein? Alguns alunos colocaram posições concordando, discordando, professores comentaram concordando, discordando, autores de livros de direito penal e processo penal também comentaram concordando e discordando, não tem problema. Sabe o que eu resolvi fazer? Colacionar tudo. Então eu vou trabalhar com vocês esse tema depois de ter lido todos os comentários de estudantes, professores, autores, num e noutro sentido, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar também bastante exemplos para vocês, eu vou pedir para diminuírem as mensagens, se possível. E no final do vídeo, vocês fiquem espertos que no final do vídeo, eu vou, logo que acabar o vídeo, eu vou para as minhas redes sociais e vou colocar um post para vocês compartilharem no Insta, no Face e no Twitter. E aqueles que compartilharem vão estar concorrendo a 3 livros de terrorismo. Um para quem compartilhar no Face, um para quem compartilhar no Insta, um para quem compartilhar no Twitter. Então eu vou sortear 3. Um para cada rede social, o meu livro de terrorismo, tá ok? Vocês só fiquem espertos. Quando acabar o vídeo, eu vou desligar, já vou para as redes sociais com o post, que é o post que vocês devem compartilhar. E amanhã, entre aqueles que compartilharem, eu vou fazer um sorteio. Fiquem tranquilos que vai ser um para cada rede. Repito, um para o Face, um para o Insta e um para o Twitter. Tá bom? Então, rapidamente, pessoal, vamos problematizar aqui, ó. O artigo 11 da Lei Antiterrorismo diz: o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei são da Justiça Federal. Ponto. Pessoal, eu ouso discordar. Não pode o legislador presumir, ainda que afirmando, que nos crimes de terrorismo eu sempre tenho o interesse da União. Não é assim. Não tenho dúvidas de que se for um terrorismo
transnacional, a competência da Justiça Federal, artigo 109 da nossa Constituição, não tenho dúvidas. Agora, se for um terrorismo interno, sem predicados transnacionais, eu não posso dizer que a competência é necessariamente da Justiça Federal, sem que fique comprovado o real, efetivo interesse da União. Essa é a minha posição e é a posição dos demais coautores do livro, inclusive do Fábio Roque. Fábio Roque, um grande professor de processo penal e direito penal do CERS, meu colega, juiz federal, pensa exatamente do mesmo modo. Rogério, mas me dá um exemplo em que o terrorismo não é transnacional, é interno e não há interesse da União? Vamos pensar que uma pessoa, por preconceito em relação a alguma religião, resolve colocar uma bomba e explodir um culto, um local onde se efetiva o culto, onde se concretiza o culto. Vejam, a pessoa agiu para criar pânico, com preconceito e gerou perigo. Isso, de acordo com o artigo 2º da lei, é ato terrorista. Isso, segundo dispositivo da lei, o artigo 2º da lei, é terrorismo. E qual o interesse da União? Não tem. Esse interesse é local, competência da Justiça Estadual. Tá ok? Campo de futebol. Campeonato Paulista. Corinthians e São Paulo. Alguém vai, com a finalidade de criar pânico, por conta de algum preconceito racial que seja, coloca uma bomba no estádio. Qual o interesse da União? O interesse é local. Não há transnacionalidade e não há qualquer interesse da União efetivo, real. E ele não pode ser presumido, porque a competência da Justiça Federal é taxativa. Compreenderam? Joia. Rogério, qual é o bem jurídico tutelado no artigo 2º? Eis o grande problema. Alguns alunos chegaram a falar que, professor, eu acho que é competência federal porque o terrorismo atenta contra a soberania nacional, Não é esse o bem jurídico tutelado. Não é esse o bem jurídico. Quando você vai no artigo 2º, você vai ver que o artigo 2º, ele diz o seguinte, olha só, o artigo 2º tem como bens jurídicos protegidos a incolumidade pública. E se todos os crimes contra a incolumidade pública são da competência da Justiça Federal, então quase todos os crimes do título respectivo do Código Penal têm que ser julgados pela Justiça Federal, não pela Justiça Estadual. Outro bem jurídico tutelado, perigo comum. Perigo comum é o outro bem jurídico tutelado. Tutela-se também a paz pública. Ora, se terrorismo, a competência da Justiça Federal, porque atenta contra a paz pública, então organização criminosa, associação criminosa, não importa qual, onde, como, também são da Justiça Federal. Tá ok? Então você tem como bem jurídico tutelado ainda a sensação de intranquilidade ou insegurança gerada. Por isso, a paz pública é um bem jurídico especialmente protegido pela lei. Tá ok? Joia? Recordando que o artigo 2º diz que para haver terrorismo deve expor a perigo o patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública. Logo, nós estamos, inclusive, diante de um crime de perigo concreto. De um perigo concreto. Joia? Fácil. Outros tentaram dizer o seguinte. Rogério, eu acho que o crime é da competência da Justiça Federal porque o terrorismo é crime político. Opa, eu acho essa tese um absurdo. Terrorismo não é crime político. Se você entender que terrorismo é crime político, primeira coisa, o terrorista passa a ter direito a asilo. Aí volta aquela tese de César e Batiste. Tá ok? 2. Se é terrorismo,
Então o Brasil pode se negar, se o terrorismo é crime político, se o terrorismo é crime político, então isso significa que o Brasil pode negar extradição. O Brasil pode negar extradição. Se é crime político, ele não gera reincidência em caso de novo crime. Artigo 64, inciso 2 do nosso Código. Se é crime político, o terrorista não está obrigado a trabalhar no sistema penitenciário. Presos por crime político não estão obrigados ao trabalho penitenciário. Então eu vou repetir. A tese de crime político para justificar essa dita competência da Justiça Federal é um absurdo. Por que é um absurdo? 1. Então dá direito ao asilo para o terrorista. 2. O Brasil pode negar a extradição para terrorista estrangeiro. 3. O terrorista, se praticar novo crime, não gera reincidência. 4. O terrorista preso político não está obrigado ao trabalho penitenciário. Eu volto a dizer que tudo isso que eu estou trabalhando com vocês é até muito interessante trabalhar nas redes sociais, né? A gente está trabalhando um tema de altíssima complexidade nas redes sociais. Tema que até hoje eu não vi a academia discutindo. Eu não vi a academia discutindo esses temas ainda. Daqui a pouco eles vão estar discutindo esses temas em sala de aula da graduação, em salas de aula da pós-graduação. Eu já coloquei no livro. Mas eu quero que você entenda que o tema que está sendo debatido é de altíssima complexidade. E você já está tendo uma bagagem crítica. Eu não estou pedindo para você concordar comigo, hein? Não estou pedindo para você concordar comigo. Eu estou pedindo para você entender o meu posicionamento e o posicionamento de quem discorda do que eu estou falando. Teve até uma aluna que no Instagram falou: professor, na minha opinião, todos os crimes de preconceito, como é o terrorismo, deveriam ser da Justiça Federal. Bom, então injúria racial é crime federal. Racismo é sempre crime federal. E nós sabemos que não é. Pessoal, temos que tomar cuidado com essa hipertrofia da federalização. Temos que tomar cuidado com isso. Tá ok? Joia? Aqui a Angélica Glioche parece que já entendeu pelo menos um sentido razoável do meu posicionamento. Ainda que ela não concorde, não estou pedindo para vocês concordarem comigo, estou pedindo para vocês entenderem o meu posicionamento. Tá ok? Joia? Bom, aqui um aluno colocou o 109 da Constituição Federal é o berço da competência da Justiça Federal. E eu quero que você leia depois deste vídeo o artigo 109 e procure no artigo 109 aonde está a justificativa de o crime de terrorismo ser sempre da competência da Justiça Federal. Você não vai encontrar. Porque se você defender que é crime político, você vai gerar consequências absurdas, como direito ao asilo, proibição à extradição, não gera reincidência, não precisa trabalhar no presídio, uma clara proteção deficiente do Estado na tutela do bem jurídico. Se você entender que é crime político e por isso ele é da competência federal, é um absurdo. Alguns alunos também poderiam pensar o seguinte, e teve até um procurador da República que colocou isso para mim. Rogério, então você entende que o artigo 26 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional também é inconstitucional? Porque o artigo 26 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro diz que a competência é necessariamente da Justiça Federal. Não, eu não acho que o artigo 26 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional é inconstitucional. Ele é redundante. Eu não precisava do artigo 26 para dizer que a competência é da Justiça Federal. O artigo 109, ele já diz que crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica são da Justiça Federal. Pronto. Eu não precisava do artigo 26. Tá certo que ele é anterior à Constituição, foi recepcionado, mas mesmo que ele não existisse, crime contra o sistema financeiro nacional, a competência é da Justiça Federal. Óbvio, não precisava do artigo 26. Mas o artigo 11 da Lei de Terrorismo, ele viola o artigo 109. Se não for transnacional, tem que ficar comprovado o interesse da União. Tá ok? Ah, Rogério, e se houver conexão? Opa, tudo bem. Conexão do terrorismo interno com crime federal, aí a competência é federal por conta da conexão. Tudo bem. Tudo bem. Tá ok? Se houver conexão, aí tudo bem. Mas não é porque o terrorismo é crime federal, porque ele está conexo com o crime federal. Diferente.
diferente. Tá ok? Joia? Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou me despedir de vocês e fiquem atentos, porque eu vou colocar imediatamente nas 3 redes sociais, Facebook, Twitter e o Insta, um post. E vocês vão compartilhar esse post. Entre aqueles que compartilharem, eu vou sortear livro de terrorismo. Esse livro que tem a minha posição e essa posição sujeita a críticas, obviamente, e aí vocês vão poder participar, tá ok? Olha só, grande Igor Pinheiro, não consegui ler, Igor. Não consegui, são muitas mensagens e aí acaba não conseguindo ler tudo. Mas obrigado, viu, Igor, pela sua participação. Angélica também, obrigado pela participação. Outros colegas aqui que eu não consigo ver, só depois é que eu consigo ficar lendo aqueles que participam. Então, o Dalmo do Saber Direito, Saber Mais Direito, tá aqui, o Dalmo, e nós temos aulão de véspera, o Dalmo já está organizando um aulão de véspera para o TJ de Santa Catarina, hein? Aulão de véspera para o TJ de Santa Catarina. Tá ok? Joia? Pessoal, muitíssimo obrigado. Fiquem espertos no post que eu vou colocar nas redes sociais, porque nós vamos sortear livros de terrorismo. Abraço!